6, Efésios capítulo de número 6. Glória a Deus. Versículo 17, Efésios capítulo 6. Nosso tema ainda é a armadura de Deus. Diga isso, a armadura de Deus. Diga isso mais forte, a armadura de Deus. Diga para o seu vizinho, você está usando todas as peças? Diga, é verdade? É verdade? Não seremos cristãos verdadeiros se não estivermos usando as peças da armadura de Deus. Amém? As peças, a primeira peça, a verdade, é a verdade. A segunda peça, a couraça da justiça. A terceira peça, o evangelho da paz. A quarta, o escudo da fé. A quinta, o capacete da salvação. E a sexta nós estamos vendo agora, vamos ler o verso 17. Tomai também o... Todo mundo, 6,17. Tomai também o... E a espada do Espírito, não é isso? Então a quinta peça é o capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a espada do Espírito é o quê? A espada do Espírito é o quê, irmão? A palavra de Deus. É a espada que nós devemos usar. A espada do Espírito. Gastei a primeira pregação para falar, gastei a primeira pregação para mostrar para vocês que precisamos ficar atentos e vigilantes com relação à nossa espada. Precisamos estar atentos, né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Gastei um tempão para que a gente aprendesse sobre isso. Mostrei também que a espada do Espírito foi colocada em último lugar, não é porque ela é de menos importância, pelo contrário, porque ela é de maior importância. Também falamos sobre isso, gastamos um outro dia para falar que a espada do Espírito ficou em último lugar, não é porque ela é último lugar, é porque ela é primeiro. Porque desde a primeira peça até a sexta, tudo passa pela espada, tudo passa pela palavra. Sem a palavra não tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e quinta, não tem. Me entenderam? Não tem a verdade, a couraça da justiça, o evangelho da paz, o escudo da fé, não tem. Não tem. Nenhuma das peças sem a espada do Espírito. Tá bom assim? E na nossa última conversa, nós começamos a falar um pouco mais assim, da composição da Escritura, como é que ela veio a nós, e vamos então continuar. Então a espada do Espírito é o que mesmo? A palavra de Deus. Então não menospreza esta revelação. Não menospreza esta revelação. Para que nós tivéssemos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus em nossas mãos, muita coisa difícil aconteceu. Muitas coisas passaram debaixo dessa ponte, né? Que a gente é apenas uma formiguinha no meio disso tudo. Você é apenas uma formiguinha no meio disso tudo, né? Então a espada do Espírito é a palavra de Deus. Nós temos tantas Bíblias hoje em nossas casas, tantas Bíblias que às vezes a gente nem valoriza. Nós fazemos com a Bíblia Sagrada o que fazemos com muitas coisas. Já parou a pensar que a gente não valoriza aquilo que vem de graça? Quem já descobriu isso já? Quem já parou a pensar nisso? Aquilo que vem de graça, a gente não valoriza. É algo psicológico que eu sei, mas é assim que a gente é. Veio de graça, a gente não liga muito. Veio com dificuldade, é igual aquela criança birrenta e mimada, que ela pisa no carrinho, amassa o carrinho, quebra o carrinho, aí aparece um amiguinho e pega o carrinho. Aparece um amiguinho e pega o carrinho dela. O que ela faz? Se ela tiver um revólver, ela mata o amiguinho. Se ela tiver um revólver, ela mata o amiguinho. Ele quebra o carrinho, suja o carrinho, morde o carrinho, fura o carrinho. Mas quando aparece alguém querendo o carrinho, o bebezinho de assim meses vira um monstrinho. Vira um monstrinho. E aproveitando que nós temos muitos pais aqui, fresquinho ainda, se você não souber cuidar do seu filhinho, ele virará um monstrinho. Eu vejo os pais aí, vai, não corrija não ensina não. Bebezinho é uma maravilha, viu, irmão? É uma maravilha. Mas deixando isso para lá e voltando para cá, né? Então assim, a gente cresce assim, irmãos.
A gente cresce assim, não valorizando aquilo que veio assim muito fácil. E uma coisa que veio para nós muito fácil, para nós fácil, não para ele, foi a nossa salvação. A nossa salvação veio de graça para nós. Alguém pagou, não foi a gente, né? Então nós temos essa mania. Então nós temos muitas Bíblias, e talvez porque você tem tantas Bíblias, talvez você não dê o valor devido a ela. Eu quero que você pense comigo enquanto eu falo. Dá para me ouvir? Quero que você pense. Valorize a Escritura. É muito sério isso, você não tem ideia. É muito sério. Olha, o último livro, o livro de Apocalipse, diga Apocalipse. Diga o último livro. Fala todo mundo, o último livro. Esse último livro está longe de nós. Nós estamos no ano de 2000 e... Então nós estamos aí há 1900 anos atrás para ter o último livro. Se você voltar 1900 anos atrás, porque ele foi concluído no ano, quase no ano 100, então 1900 anos está longe de nós. O último livro da Escritura, o Apocalipse. O último. Diga, o último. Então é muito antigo, irmãos. Você sabia que tem um punhadinho de livros antigos só? Muito pouquinhos livros. Tem alguns livros antes de Apocalipse, tem. De Apocalipse tem, que é o último da Bíblia. Tem alguns livros assim mundanos mais antigos do que esses. Do que o Apocalipse. Não do que Isaías. Não do que Jeremias. Não tem livros tão antigos quanto livros de Jeremias, Isaías, Daniel, não tem. Mas do que o Apocalipse tem alguns, um punhadinho só. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque talvez eu consiga mostrar para você a importância da Bíblia. Por que não, será que não se escreviam? Será que não se escrevia antigamente? Irmãos, houve os pais da igreja são aqueles primeiros pastores depois do apóstolo João. Aqueles são chamados pais da igreja. Todos aqueles homens, Policarpo, Irineu, Orígenes, todos esses caras foram os pais da igreja. Esses homens eram tão hábeis para escrever. Esses homens, teve um grupo de pessoas chamados puritanos. Eles em um mês, 30 dias, eles escreveram 40 volumes de comentário bíblico, 40 volumes, chegando a mais de 5.000 páginas. Em um mês. Se escrevia muito mais do que hoje. Com todas as possibilidades e facilidades, se escrevia muito mais do que hoje. Hoje escreve bobagem hoje. Antes não, os caras escreviam. Para que você valorize. Então a nossa Bíblia, irmãos, o último livro dela, o último livro da Bíblia, está há 1900 anos. Tem um punhadinho de livro. Aí eu falei outra vez, vou repetir. Se de repente você viajar, sei lá, vai lá para Minas, vai para Goiás, vai, pronto. Vai viajar, todo mundo gosta para Goiás. Vai lá, e chega lá, você entra numa caverna. Diga, entrei. Vamos lá, vamos conversar comigo. Diga, entrei. Aí chega lá, você acha assim, um lugar tudo podre, tudo bagunçado, sem teia de aranha, assim, você fuça, vai lá e cava. Aí chega lá, você vê uma arca. Diga, uma arca. Aí você abre a arca, aí você vê um livro. Diga, um livro. Se você tocar no livro, ele desmonta. Você não pode tocar, diga para o seu vizinho, não pode tocar. Irmãos, se você ligar para as pessoas que mexem com isso, se você ligar, olha, eu estou aqui numa caverna cheia de morcego, eu achei uma arca, dentro da arca achei um livro velho, que se toca ele destrói. Não mexa aí, nós vamos aí. Se você falar, irmãos, você fica rico. Você está me ouvindo? Você fica rico. Quanto mais antigo for o livro, se for de 100 anos, você ganha um dinheirinho. Se for de 500 anos, vamos supor que um bandeirantes, né, sabe que os bandeirantes, sabe o que eles faziam, né? Ficava levando as bandeiras pelo Brasil afora, ia entrando e escravizando os índios, ia pegando todo mundo, ia implantando cidades. Aí, de repente, você acha um livro aí de 500 anos, você ganha dinheiro. Se for de 500, você ganha muito dinheiro. Só que a sua Bíblia aí, está com você, ela tem que está aqui conosco, 1900 anos. Eu quero mostrar para você como você não valoriza. A espada do Espírito que está com você e você não valoriza. O Apocalipse tem 1900 anos. Está entendendo? De Gênesis, diga Gênesis. Diga primeiro livro da Bíblia. Diga até o último. Qual que é mesmo? O último qual que é mesmo? Desde o primeiro, qual é o nome? Fala comigo para aprender, isso aqui é pedagógico. Primeiro qual é? Até o último, qual é? Qual é o último? Isso, do Gênesis ao Apocalipse,
dá 1.600 anos de história. De Gênesis a, assim, contando, assim, 1.600 anos de história. Para você achar o Gênesis, você tem que chegar no ano zero, diga ano zero. Chegou no ano zero? Lá, Jesus nascendo, no ano zero. Chegou no ano zero, aí você volta 1.500 anos. O que você achou? Está vendo como vocês não prestam atenção? Gênesis. Você volta para trás para o ano zero. Voltou? Diga, voltei. Diga, Jesus nascendo. Beleza, ano zero. Aí você, para achar Gênesis, você precisa voltar 1.500 anos. Não para o Gênesis acontecer. Presta atenção, os desacorçoados aí, os desatentos. Não é para o Gênesis acontecer, não. Quando é que o Gênesis aconteceu? Não sei. Uns bilhões de anos atrás. Mas para ele ser escrito, você chega no ano zero e você volta 1.500 anos atrás do ano zero. Portanto, 2.500 anos de nós aqui. Entendeu? Aí você acha Moisés escrevendo Gênesis. Tá tudo bem até agora? Tudo bem até agora? Eu pergunto então, tem algum livro mais antigo do que a Bíblia? Não tem. Do que Apocalipse tem. Mas do que o Antigo Testamento não tem. Agora me responda a pergunta, assim, só para você. Como é que um livro tão antigo, não desaparece? Não deveria ser uma velharada? Deveria ser uma coisa sem graça? Como é que um livro tão antigo... Vai na biblioteca aí para ver se você acha um livro pelo menos de 100 anos. Vai lá. Você não acha. Como é que você tem a Bíblia? Irmãos, todos os anos, 6 milhões de cópias são vendidos. Ninguém bate o recorde, não adianta. Ninguém bate o recorde. Você já entendeu? Está compreendendo? A espada do Espírito, tão antiga e tão moderna. O que é isso, meu irmão? Me responda. Por que será? Por que a Bíblia não sai de moda? Por que ela não sai das prateleiras, das livrarias? Por que não para de vender? E eles ficam brigando ainda para ver quem pega o nome de quem para vender mais. Se eles arrumaram uma capinha rosinha, vende bastante. Uma capinha pink, vende bastante. Eles ficam arrumando a capa, porque sai. Como é que um livro desse bate o recorde hoje em dia? Como é que pode? Um livro que em alguns lugares fala que a gente vai para o céu, mas em outros lugares fala que a gente vai para o inferno. É um livro que fala assim, você não pode fazer isso, não pode andar assim, não pode... Como é que um livro desse faz sucesso, querido? Todas essas minhas falas é para que você valorize esse livro. A espada do Espírito. Então assim, é 1.600 anos de história. Você volta 2.500 anos atrás, ele começa a ser escrito. Só que ele aconteceu há muitos mil anos atrás disso. Quem começou a chamar esse livro de Antigo e Novo Testamento foi um cara no século II chamado Tertuliano. Ele começou a chamar Antigo e Novo Testamento. Ele deu esse nome, não era esse nome. As línguas bíblicas foram escritas em aramaico. Só tem algumas tribos lá no extremo do Oriente que falam o aramaico e nem se sabe se é o aramaico bíblico. Foi escrito em aramaico e em hebraico. O hebraico que Israel fala hoje não é mais o mesmo hebraico. Não tem mais ninguém que fala. Como é que um livro desse, com essa língua morta, é sucesso? É porque é um milagre, irmão. É porque a Bíblia não é brincadeira não, é a própria palavra de Deus, meu querido. Porque não é livrinho que você vê ali na esquina, não. É coisa séria. É coisa séria. Irmão, se alguém for lá, por que alguém vai lá, coloca cocaína na Bíblia, cheira cocaína na Bíblia e faz sucesso? Por quê? Porque é a Bíblia. Se ele colocar uma carreirinha de cocaína no livro do Paulo Coelho, ninguém fala nada. Se ele for lá e derramasse um pozinho assim, no livro aí, sei lá de quem, do Paulo Coelho, ninguém fala nada. Mas quando coloca cocaína na Bíblia, bum,
Todo mundo, olha lá, o cara cheirou cocaína na Bíblia. Olha, o cara pegou a folha da Bíblia, né, rasga a folha da Bíblia, faz um cigarro de maconha e fuma a Bíblia. Já ouviu falar disso? Fuma. E por que dá uma reviravolta nas redes sociais? Por que todo mundo fala? Porque se ele pegar o meu caderno, se ele pegar um livro meu, ninguém fala nada. Mas por que quando ele pega as folhas da Bíblia e faz um cigarro de maconha com a folha da Bíblia, por que dá um revertério assim? Porque é a Bíblia. Estou fazendo você entender ou não estou fazendo? Eu estou conseguindo mexer com o seu cérebro ou não? Eu quero conseguir, pelo amor de Deus. A espada do Espírito, meu irmão, é de Deus. Veio do alto. É para homem, sim. É para homem, mas é de Deus. A origem é Deus, querido. O propósito é você e eu. O alvo é você e eu. Mas ela veio de Deus para você. É como se fosse um manual do Criador sobre as suas criaturas. Sobre as suas criaturas. Irmãos, nos primeiros séculos, em Alexandria, irmãos, Alexandria é o berço dos filósofos. Talvez você tenha ouvido falar da grande escola de Alexandria. Talvez você tenha visto na história que você aprende, nas histórias que você vê na escola, deva ter ouvido. Irmãos, a maioria dos filósofos naquela época de Alexandria, quando lia a Bíblia, se convertia. Muitos deles se convertiam lendo a Escritura. Lendo a Escritura. A espada do Espírito, irmão, é um milagre estar com a gente. É um presente de Deus. Não, olha, se tiver um presente melhor do que a Bíblia, é o presente que a Bíblia dá, que é Jesus. O presente melhor do que ela mesmo é o verbo dela mesmo, que é Jesus. Um presente maior do que esse livro é o verbo desse livro. E o verbo desse livro chama-se o quê? Jesus Cristo. O verbo da Bíblia é Jesus Cristo. O verbo da Escritura é Jesus. Os judeus não entendem a Escritura porque eles não conhecem o verbo. Os israelitas lá em Israel, eles não conhecem a Bíblia, eles não entendem a Bíblia, sabe por quê? Porque eles não recebem Jesus. Quem não recebe o verbo da Escritura, não entende a Escritura. Por isso que sem Jesus, nada podemos fazer. Sem Jesus não tem nada para nós, irmãos. Não tem nada, não tem o que fazer, não tem salvação, não tem libertação, não tem perdão de pecado sem Jesus. Só que Jesus, quem me apresenta é a Bíblia. Quem me apresenta é a Escritura. E essa Escritura é a espada do Espírito. Olha que coisa bem feitinha. O verbo da Escritura é Jesus. A Escritura é a espada do Espírito. Nada sai da Trindade. Nada sai da divindade. Nada sai do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Escritura, ela foi escrita em grego, em hebraico e em aramaico. Essas línguas são línguas mortas. O grego que os gregos falam hoje não é mais o grego da Escritura. Porque o grego da Escritura é o grego popular. O grego hoje é um outro tipo de grego. São línguas mortas. Essa Escritura que você tem nas suas mãos, essa Escritura demorou 1.600 anos para ser escrita, carimbada, registrada. 1.600 anos. Essa Escritura, ela foi escrita em palácios, em buracos, em cavernas, em mares, em embarcações. Essa Escritura, ela foi escrita nos lugares mais estranhos que você possa pensar. Tinha homens como Daniel nos palácios. Tinha homem como Moisés, por exemplo, no deserto, e ela era escrita ali. Tinha homens que às vezes estavam fugindo de pessoas como Davi, e a Escritura estava sendo escrita. Aonde Davi ia, ele levava consigo um profeta, e esse profeta ia escrevendo o que ele ia fazendo. Seja nos buracos, seja nas cavernas, na cadeia, como Paulo, aonde Paulo, olha, a maioria das cartas paulinas são escritas da cadeia, da prisão. Outras cartas de Paulo são escritas de Roma. Ele estava preso numa casa. Ele alugou uma casa e pagava com o próprio dinheiro. E dali ele escrevia para as igrejas. A Escritura que nós temos, irmãos, normalmente ela não poderia estar conosco. Não poderia. Não teria condições normais dessa Escritura estar com a gente. Como é que ela pôde ser reunida assim? Às vezes era boiadeiro que escrevia a Bíblia, como Amós, que era um boiadeiro.
Às vezes era um escravo como Ezequiel. Ezequiel estava escravo na Babilônia quando escrevia. Escravo. E lá ele estava escrevendo a Escritura. Quem é que consegue reunir tantos personagens, 66 livros, 1.600 anos de história? Irmãos, o Moisés que escreve Gênesis, conhece Isaías? Ele conhece Isaías? Me diga sim ou não. Não, não conhece. É 1.600 anos de história. Um não conhece o outro. E como é que um não conhecendo o outro, um não sabendo quem é o outro, como é que eles vão escrevendo e as coisas apontam sempre para um só? Eu lembro que uma vez nós fomos ter que traduzir algumas palavras do grego na USP. Aí o professor, um velhinho muito inteligente, trouxe para nós, eu não me lembro agora qual foi os escritos, ele trouxe uns escritos de alguns filósofos lá, que ele teria para traduzir. Aí nós ficamos uns 90 dias traduzindo aquilo. 3 grupos de 10 pessoas, eu acho, na época, 3 grupos, e cada um foi traduzir aqueles textos. No fim dos 90 dias, irmãos, nenhum texto batia com o outro. Nenhum se encaixava. Olha só. Alguns alunos de um mesmo professor, com a mesma filosofia, o mesmo texto, fomos traduzir para o português, mas o que um traduziu não batia com o outro, não se encaixava, chegava a discordar completamente. Então me explica, como é que um livro como esse, escrito em grego, aramaico e hebraico, como é que ele é escrito? Ele aponta sempre para o mesmo lado, não se contradiz. Não, as ideias não se chocam, elas se encaixam, irmãos. Homens que não se conheciam. Nós ali nos conhecíamos. A gente discutia os verbos, os tempos verbais. Nós conversávamos sobre os cumprimentos que tinha. E mesmo assim não se encaixava. Não se encaixava. Agora um livro como esse, de 1.600 anos de história, aonde os escritores não se conhecem, eles não se encontram, eles servem a Deus. Eles falam, escrevem o que Deus diz. Como é que pode um livro desse, irmão, estar no nosso meio, se não for milagre? Queridos, é para a gente ficar boquiaberto, e essa é a minha intenção. É para eu e você ficarmos espantados com esse livro em nossas mãos. Nessa nossa viagem agora, nós conhecemos um brasileiro que está na Inglaterra, lá em Londres, e ele está fazendo um trabalho com as pessoas fragilizadas lá. E ele, olha, qualquer Bíblia que você tiver lá, mesmo que esteja sem capa, folha rasgada, manda para nós. Ele falou assim, as pessoas ficam felizes quando acham que a Bíblia é em português, no idioma delas. Como elas ficam felizes, elas fazem qualquer coisa para ter a Bíblia. E a gente aqui tem tantas. Então é um livro que foi escrito no deserto, durante a opressão, durante a perseguição, durante a escravidão, nos palácios, templos, no campo, prisão. E é o livro mais lido do mundo, mais editado do mundo, mais escrito do mundo, mais disputado do mundo. Causa briga e causa amor. Aqueles que não gostam, igual os islâmicos, não podem ouvir falar de Bíblia, que eles rasgam e jogam fora. E eles têm até um pedaço delas. Mas a nossa Bíblia eles não querem. Então é para que você medite, para que você pense nisso. Para a gente encerrar, eu quero ler 2 textos com vocês. Para a gente encerrar aqui, eu quero mostrar para você 2 textos da Escritura. Eu quero ler com você primeiramente em Isaías, no capítulo 40. No capítulo 40 de Isaías, e a gente encerra. Eu vou ler 2 textos. Vou ler Isaías 40 e vou ler com vocês. Vou ler também, deixa eu pensar aqui. Isaías 40. Vamos pegar um também do Novo Testamento, também do Antigo Testamento, do Velho Testamento. Isaías 40, e vamos ler também a 1 de Pedro, no capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. Isaías 40. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
40, no versículo 8. 40, versículo 8. Seca-se a erva, verso 8. Cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste o quê? Eternamente. Eu quero mostrar assim, o que? A eternidade da palavra. Eternidade. Seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Tu, ó Sião, que somos nós também, esse Sião, viu? Que anuncia boas novas, sobe a um monte alto. Tu, ó Jerusalém, que somos nós, que anuncia boas novas, levanta a tua voz fortemente, levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Deus não chega em lugar nenhum sem a palavra dele. Ele não chega em lugar nenhum sem a palavra dele. Agora vai lá para o final da Bíblia, 1 de Pedro, a eternidade da palavra, irmãos. Não adianta. Pode se levantar os reis da terra contra ela, como já aconteceu no passado. Se levantavam contra ela. Pode se levantar quem quiser levantar. Capítulo 1 de 1 de Pedro. Capítulo 1, versículo 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Se você vê, né, se você vê um versículo antes, é a citação do Isaías, ó. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém, irmãos? Vamos ler de novo o verso 24. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem, todo o poderio do homem, tudo que o homem conseguir é como a flor da erva. Secou-se a erva, cai a flor. Acabou o homem, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Quem é mais importante? Eu ou a palavra do Senhor? A palavra do Senhor, porque eu passo, a palavra não passa, né? Mas a palavra do Senhor que permanece para sempre. E continua: esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Foi evangelizada. Esta é a palavra do Senhor que foi evangelizada. No capítulo 2 aí ainda, olha, verso 1 e 2: deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, todo o fingimento, as invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vade crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos a ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Palavra do Senhor que permanece para sempre, palavra do Senhor que é leite para você, é alimento para você, é pão para você. Amém? A espada do Espírito, a sexta peça da armadura, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ame mais a sua Bíblia, valorize mais a sua Bíblia, mas leia a sua Bíblia. Leia, você não tem que ler toda ela num dia só, mas leia a Bíblia. Leia a palavra, porque vai aparecer muitos enganadores, vai aparecer muitos falsos profetas, e só não serão enganados aqueles que estão na Escritura, aqueles que vão para a palavra, aqueles que estão na Bíblia. É um milagre termos a Bíblia, é um milagre. Amém? Eterna, diga não cai, nada da palavra, não cai nada da palavra. Amém? Eu quero com esse texto falar isso para vocês, que ela é eterna, e na próxima aula a gente continua daqui. Fala um pouco mais sobre isso e vamos mudar. Vamos falar da inerrância, da infalibilidade, da preservação da palavra. É muito sério aqui. Amém? Tá bom? Curva a sua cabeça e feche seus olhos agora, em nome de Jesus. Quero que você levante a sua voz e ore ao Senhor. Ore ao Senhor.